Imagine um lugar tranquilo, rodeado por natureza, com uma casinha charmosa no topo de uma colina. É ali que vivem Adam e Barbara Maitland. Um casal como poucos, apaixonados, simples e cheios de planos para curtir as férias reformando a própria casa. Nada de viagens exóticas ou aventuras mirabolantes. O mundo deles cabe inteiro naquele lar, e eles estão felizes assim. Adam, com seu jeito pacato e entusiasta por maquetes, se dedica a construir uma réplica em miniatura da cidade. Já Bárbara é o coração acolhedor da casa. Juntos, eles transmitem aquela sensação boa de refúgio, de cotidiano sereno e cuidado mútuo. É nesse cenário que somos apresentados a eles com o charme calmo de um dia qualquer. Um dia comum, até deixar de ser. Em uma ida rápida à cidade para buscar alguns mantimentos, o inesperado acontece. Um cachorro atravessa a estrada. Adam desvia e o carro despenca da ponte. Tudo é rápido, quase poético. E quando o casal retorna para casa, molhados e um pouco confusos, ainda não perceberam. Eles morreram. A genialidade do filme já começa aí, nos fazendo rir, refletir e estranhar junto com eles. Porque a morte, nesse universo, não é aterrorizante. É burocrática, confusa e silenciosa. Ao entrarem em casa, nada parece fora do lugar, exceto por um pequeno detalhe. Eles não têm reflexo no espelho. E quando Adam tenta sair pela porta, é sugado para um deserto surreal, com criaturas que parecem saídas de um pesadelo de Tim Burton, porque afinal é. Aos poucos eles percebem o que aconteceu. Encontram um manual para os recém-falecidos, que parece mais complicado do que útil. Tudo é estranho, até um pouco engraçado, e carregado daquele humor sombrio que vai nos acompanhar por todo o filme. Mas o mais interessante é como o roteiro nos convida a enxergar a morte sob uma nova ótica. Não como um fim, mas como uma nova fase, igualmente confusa, desafiadora e cheia de regras que ninguém entende direito. Adam e Bárbara, mesmo mortos, continuam sendo eles mesmos, com os mesmos valores, a mesma gentileza e, acima de tudo, o mesmo amor pela casa. Por isso, quando percebem que o lar pode ser vendido, a urgência de assombrar os novos moradores começa a crescer. Mas isso ainda vai dar muito pano para manga. Por enquanto, tudo o que sentimos é um misto de empatia e curiosidade. Afinal, quantas histórias de fantasmas começam com um casal fofo, tentando entender o pós-vida e manter a ordem na casa? Esse começo de Os Fantasmas se Divertem, Beetlejuice 1988, é brilhante em sua simplicidade. Ele prepara o terreno para o caos que vem adiante, mas sem pressa. Nos convida a rir da morte, a questionar o que é estar preso a um lugar e a acompanhar com leveza dois personagens que só queriam paz e agora precisam aprender a assustar. E cá entre nós, eles vão precisar de ajuda para isso. Mas essa ajuda, como vamos ver, virá de um certo fantasma doidão e nada confiável. Se estar morto já não fosse confuso o suficiente, imagine tentar entender as regras do outro lado, com um manual mal diagramado e cheio de jargões indecifráveis. Pois é exatamente isso que acontece com Adam e Barbara Maitland. Recém-chegados ao mundo dos mortos, eles descobrem que não há um anjo explicando o que fazer. Há apenas um livro. Um livro que mais parece um manual de instruções de eletrodoméstico antigo. Nada intuitivo, cheio de entrelinhas e impossível de interpretar sem anos de prática. Que, ironicamente, eles não têm. O manual para os recém-falecidos se torna o companheiro dos dois enquanto eles tentam entender o que significa ser um fantasma. Será que tem que ficar presos à casa? Será que existe um depois do depois? E por que afinal ninguém veio recebê-los? As perguntas se acumulam e as respostas não chegam. Mas o tempo passa. E com ele, a vida dos vivos também segue seu curso. É quando a casa dos Maitland é vendida que o clima começa a mudar. A nova família, os Deeds, é tudo o que Adam e Bárbara não são. Vindos da cidade grande, carregam consigo o caos criativo e um certo desprezo por tudo o que a casa representa.
Delia Dietz, a madrasta excêntrica e artista sem filtro, já chega disposta a transformar a residência em uma galeria modernista, sem se importar com a essência do lugar. Charles, o pai, quer paz e negócios. E Lydia, a filha gótica e introspectiva, parece ser a única capaz de perceber o que está além da superfície. Enquanto isso, os Maitland assistem impotentes à destruição do lar. Tentam se manifestar. Aparecem com lençóis, movem objetos, fazem barulhos, mas nada assusta, nada é levado a sério. Os vivos simplesmente não se abalam fácil com fantasmas educados. Eles precisam ser mais assustadores. É aí que o manual começa a parecer ainda mais inútil. Nenhuma página ensina a ser apavorante. Nenhuma instrução sobre como expulsar os vivos com estilo. E é nesse desespero, nesse "e agora?", que surge a ideia proibida: invocar um especialista, um exorcista de vivos. É aqui que o nome começa a sussurrar no ar como uma lenda urbana: Beetlejuice. Mas antes de irmos direto para ele, ainda vale parar por um instante e refletir sobre esse mundo dos mortos criado por Tim Burton. Ele é burocrático, ele é engraçado, ele é ridiculamente parecido com o dos vivos, com filas de espera, atendentes mal-humorados, salas de espera eternas, formulários e regras absurdas. Tudo isso com aquele toque visual excêntrico que mistura o gótico com o cartunesco. É uma crítica? Talvez. Mas também é um convite. E se a morte fosse só uma continuação do caos que já conhecemos, só que com menos lógica? Enquanto os Maitland tentam seguir o livro, o espectador percebe o que eles ainda não sabem. O manual talvez não tenha todas as respostas. Talvez na morte como na vida, seja preciso improvisar. E quando se improvisa, tudo pode sair do controle. E é exatamente isso que está prestes a acontecer. Até agora, os Maitland vinham tentando ser fantasmas educados. Nada de gritos, nada de portas batendo com violência. Mas a chegada dos Dietz e o total desprezo deles pela alma da casa colocam os fantasmas em uma encruzilhada. Ou continuam sendo invisíveis, ou tomam atitudes mais ousadas. É nesse ponto que o nome começa a pairar no ar como um aviso sussurrado: Beetlejuice. Ou melhor, Beetlejuice, Beetlejuice, Beetle. Calma, ainda não. Adam e Bárbara encontram um anúncio bizarro dentro do Manual dos Mortos. Um cartão de visitas do tal bioexorcista profissional. Ele se apresenta como um solucionador de problemas, um especialista em remover os vivos. Mas tudo nele é suspeito, desde o estilo espalhafatoso até o fato de estar escondido em páginas quase ilegíveis. O casal tenta evitar chamá-lo, mas o desespero fala mais alto. Afinal, não estão conseguindo afastar os novos moradores. E pior, Delia começa a usar as tentativas de assombração como inspiração para sua arte. Ou seja, o que deveria assustar está virando decoração. Quando finalmente decidem procurar Beetlejuice, a coisa já começa esquisita. Eles precisam cavar o túmulo dele em miniatura, dentro da maquete da cidade feita por Adam. É uma cena surreal, cômica, mas cheia de tensão. Porque ali, no meio do bizarro, sabemos que algo imprevisível está prestes a surgir. E então ele aparece, com cabelos desgrenhados, terno de listras pretas e brancas, um sorriso maníaco e uma energia que parece explodir em todas as direções. Beetlejuice, ou Besouro Suco na versão dublada, entra em cena como um furacão. É vulgar, engraçado, inconveniente, irreverente e perigosamente encantador. Ele quebra a quarta parede, fala direto com o público, mistura o grotesco com o cômico de um jeito que só ele sabe. Mas há uma regra. Para invocá-lo de verdade, alguém precisa dizer seu nome 3 vezes. E aqui está o problema. Quanto mais os Maitland convivem com ele, mais percebem que libertá-lo é como abrir uma caixa de Pandora. Beetlejuice não segue regras. Ele não está ali só para assustar. Ele quer causar, quer domínio, quer liberdade. Enquanto isso, Lydia, a adolescente gótica da família Dietz, começa a se conectar com Adam e Bárbara. Ela é sensível o suficiente para vê-los, ouvir seus apelos,
entender sua dor. E mais do que isso, ela sente que eles são sua nova família. Em meio ao caos da própria casa, Lydia encontra nos fantasmas o afeto e a atenção que não recebe dos vivos. E então, o destino começa a girar em direção ao inevitável. Delia e Charles, sempre preocupados com status e fama, decidem fazer da casa mal-assombrada uma atração turística. Convidam investidores, colecionadores e especialistas para um jantar inesquecível. E é nesse jantar que uma das cenas mais icônicas do cinema acontece. Os mortos possuem os vivos para dançar ao som de Day-O, The Banana Boat Song, de Harry Belafonte. É cômico, é brilhante. É Burton em seu auge criativo. Mas mesmo essa cena, por mais hilária que seja, revela algo importante. Os mortos estão perdendo o controle. E quando o medo vira espetáculo, os limites entre o mundo dos vivos e dos mortos começam a ruir. A única opção que parece restar é soltar Beetlejuice de verdade. E é aí que a história começa a acelerar. O caos está apenas começando. E o que parecia um plano para retomar a casa se transforma em uma luta por controle, identidade e pertencimento. Não só entre mortos e vivos, mas dentro de cada um dos personagens. Porque no fim das contas, esse filme também é sobre encontrar seu lugar no mundo. Mesmo que esse mundo seja depois da morte. Tudo desanda quando Beetlejuice é finalmente libertado. Não há mais espaço para hesitação. E o que antes era apenas uma ameaça, se transforma em realidade. A partir do momento em que Lydia diz seu nome 3 vezes, o bioexorcista toma o controle da casa e do roteiro. Ele não apenas assombra, ele transforma. Muda a decoração da casa num piscar de olhos, cria armadilhas, criaturas surreais e transforma o ambiente em um parque temático do terror, onde ele é o mestre de cerimônias. Tudo é exagerado, distorcido e completamente imprevisível. E o plano dele é ainda mais estranho: casar-se com Lydia. Sim, é isso mesmo. Beetlejuice quer usar o casamento como uma brecha para existir livremente no mundo dos vivos. E para isso, ele precisa do consentimento de Lydia. A menina, apavorada e sem alternativa, quase aceita. Afinal, seus novos amigos, Adam e Bárbara, foram lançados para o além por ele, e ninguém parece capaz de detê-lo. É nesse ponto que os fantasmas, antes inseguros e desajeitados, decidem lutar de verdade. Eles, que evitaram causar medo, agora precisam enfrentar o próprio medo para proteger Lydia. É um momento de virada. O casal morto descobre que o verdadeiro laço com os vivos não é o susto, mas o afeto. A sequência do casamento é caótica, cômica e tensa ao mesmo tempo. Lydia, com um vestido vermelho sangue, está prestes a dizer sim, enquanto Beetlejuice conduz a cerimônia como um show particular. As interrupções dos Maitland vão falhando uma a uma. Ele se mostra mais poderoso a cada tentativa frustrada de bani-lo. Mas há um truque que ainda funciona: dizer seu nome 3 vezes. O desafio agora é simples, mas quase impossível. Alguém precisa dizer Beetlejuice 3 vezes, antes que seja tarde demais. Bárbara assume a responsabilidade final. Montada num verme de areia gigante, aquela criatura do deserto do além, ela surge no último segundo, engolindo Beetlejuice numa reviravolta épica. É o tipo de cena que só Tim Burton poderia imaginar. Absurda, criativa, engraçada e inesperadamente emocionante. Com o perigo afastado, tudo parece se acalmar. Mas algo importante mudou. Os Maitland não apenas conseguiram proteger Lydia, eles agora fazem parte da vida dela. Charles e Delia, embora ainda excêntricos e egocêntricos, também parecem ter aprendido algo com toda a experiência. A convivência entre vivos e mortos encontra um equilíbrio delicado e quase afetuoso. Lydia volta da escola, flutuando no ar ao som de Jumping the Line, mais um clássico de Harry Belafonte, enquanto os Maitland observam orgulhosos. Agora sim, a casa é um lar, para vivos e mortos. Beetlejuice, por sua vez, acaba preso de novo no mundo dos mortos, esperando a vez de ser atendido em um saguão infernal de espera. Mesmo ali, ele não perde o humor.
Ri, engana, brinca, como se dissesse: isso ainda não acabou. E de certa forma não acabou mesmo, porque Beetlejuice é o tipo de personagem que vive no imaginário, pronto para voltar sempre que ouvirmos seu nome 3 vezes.